que eu entro num musical? Bom, se você não é famoso, você só entra por audição. Porque os famosos são chamados, né? Se você não é famoso, você precisa fazer a audição pra poder entrar. Como que eu fico sabendo da audição? Todas essas páginas que eu citei aqui divulgam as audições dos musicais. Tá, e aí como é que funcionam essas audições? Existem 3 tipos de audições de musical. Na verdade, uma não é uma audição. Uma é quando o musical já é fechado, eles convidam as pessoas. Então não é audição, né? É algo fechado. A produção entra em contato com quem eles querem, com quem eles já conhecem. É algo interno e você não consegue entrar. Segunda e mais comum. A mais comum é a inscrição por formulário, que é o que a maioria dos musicais fazem. Eles abrem lá, divulgam na página, vai ter audição pro tal musical, lá o Wicked, se inscreve no formulário até tal dia. Aí eles colocam todos os perfis, as idades, tudo que precisa, e você preenche um link. Você coloca o seu nome artístico, o seu currículo, fala ali um pouquinho sobre você, qual o seu nível de dança, de canto, de interpretação, e aí você coloca um link de um vídeo de aproximadamente 1 minuto cantando uma música de musical. É basicamente isso, a maioria. Só que é ruim. Por quê? Porque você tem que ter sorte pra você ser chamado pra audição presencial. Eu já me inscrevi, assim, em muitos, por formulário. Lá do Rio de São Paulo eu nunca fui chamada pra fazer audição presencial. E eu fui chamada pra um de Curitiba, que eu cheguei a fazer audição, mas eu não entrei na peça. Então, assim, é difícil, acaba, né, você tem que ser chamado. Então, imagina a quantidade de inscrições que eles recebem. E infelizmente é isso. Você se inscreve lá, eles chamam quem eles querem, um pouco a sorte. Claro que se você conhecer alguém lá dentro também já ajuda, né? Se você ter ali um empresário que tá por dentro, ajuda. E uma vez, a Fernanda Chama, que ela é uma das maiores atrizes de musical do Brasil, ela tem uma escola de teatro musical também em São Paulo, ela veio aqui pra Ponta Grossa e ela deu um workshop de jazz no Setembro em Dança, que é um evento de dança que tem aqui. E eu fui nesse workshop, eu conversei com ela. E eu falei assim, olha, Fernanda, eu já mandei pra um monte, só que eu nunca fui chamada, será que eu sou ruim? Aí ela falou assim, aí eu vejo que tem pessoas que passam que cantam pior do que eu, ou enfim, tem menos experiência, não sei. Aí o que ela me falou? Ela falou assim, olha, você tem que colocar nome de gente grande lá. Por exemplo, coloca tudo que você já fez no teu currículo. Ela falou assim, ó, coloca meu nome, coloca que você fez um workshop comigo. Isso aumenta as chances, né? Então, assim, às vezes, dá certo, dá sorte. Ou às vezes você tem que, né, você estudou com alguém, você fez um curso com não sei quem, que tem nome. E aí eu contei pra ela que em 2023 eu fiz a audição do projeto Cena 1, do Diego Montes, que ele é um ator conhecido de musical. E aí eu contei pra ela, falou assim, ó, bota lá que você fez a audição do projeto do Diego, porque assim a tua visibilidade, o teu currículo aumenta. Ela disse que ela acha errado dessa forma, né, porque alguém tem que dar a primeira oportunidade. Isso é o que acontece, um trabalho puxa o outro, mas infelizmente, eu começar é mais difícil. E aí é isso, você manda lá no link e aí você tem que esperar, ver se eles te chamam ou não. Eles vão te chamar se você tiver no perfil, se eles acharem que você tá dentro e se você tiver sorte, né? Claro, tem musicais que não tem o perfil. Por exemplo, eu me inscrevi ali, mandei pro Tina Turner. Tina Turner só pegou elenco negro. Dreamgirls também, só pegou elenco negro. Eu mandei pro Hairspray um dia e também não tinha meu perfil. Eram mulheres mais velhas e plus size, que eles estavam buscando. Então, gente, você não precisa ser bonito, você não precisa ser magro, você não precisa ter perfil de modelo, porque o teatro musical, ele é maravilhoso. Então, ele abrange tudo. Só que o difícil é você ser chamado para uma audição presencial. É isso que acontece. E a última forma de audição, que na minha opinião é a mais legal, é a Open Call. Open Call significa chamada aberta, que foi o que eu fiz lá no Rio de Janeiro, quando eu fui fazer a audição para o musical Hair, que é o meu último vídeo. O que é uma chamada aberta? Não existe essa pré-seleção pelo formulário. Você vai na hora e faz a inscrição na hora e todo mundo que se inscreve audiciona. Então, não existe essa pré-seleção. Você faz a audição, só que é muito mais concorrido, claro. Eu expliquei como foi a minha experiência no Hair, eu fui a número 519 e chegou até 700. Nos dois, tanto no Rio quanto em São Paulo, juntando os dois, foram 700 pessoas audicionando. Essa semana eles anunciaram que os protagonistas, um deles vai ser o Rodrigo Simas. O Rodrigo Simas é famoso, muito famoso, é ator há muito tempo. E o outro é o Eduardo Borelli, que eu já conheço ele, não pessoalmente, mas ele fez um filme aqui em Curitiba. E ele já fez A Noviça Rebelde, que foi o primeiro musical dele. E agora ele tava também no Mamma Mia. Então, ele começou no Noviça Rebelde e conseguiu
avançar. Mas como que ele entrou no Noviça Rebelde, eu não sei. O Eduardo Borelli não é famoso igual o Rodrigo Simas, mas os dois já estão inseridos no mercado, né? Que são os dois protagonistas. O restante do elenco, eles ainda não divulgaram. Então, eu não posso dizer, ah, aquela pessoa ali audicionou antes de mim, eu lembro dessa pessoa no dia. Isso não... eu, pelo menos por enquanto, não posso dizer. E são as formas de você entrar, né? E de você fazer musical. Só que o legal do musical também é que ele abrange muita oportunidade, não só pra você estar no palco. A produção é muito grande, então gera muito emprego. Essa é muita coisa, é todo mundo trabalhando. Quando eu fui no Renault, em 2019, tinha um lugar que vendia champanhe dentro do teatro. Então imagina, abrange muito, a pipoca deles é cara pra caramba, então eles ganham muito dinheiro ganhando pipoca. É um lugar assim que abrange muito emprego. Nossa, camareiro, tudo. Então a produção é muito grande. Quanto maior o musical, maior a produção, então acaba gerando muito emprego e isso é muito legal. Eu assisti a Cor Púrpura também. A Cor Púrpura não é réplica, porque a Cor Púrpura fez turnê, mas ele é um musical bem famoso, bem grandão. E também tinha 1 ou 2 que eram famosos, o resto não era. Mas também era um foco mais no elenco negro, porque a história da Cor Púrpura é a história de uma mulher negra. Eu assisti em Curitiba. Então, assim, é isso. Você tem que ficar de olho nas audições por meio dessas páginas e tentando, né? Mandando inscrição, tentando. Abrir uma open call, viaja pro Rio, viaja pra São Paulo, faz igual eu fiz, igual eu contei no meu vídeo. E assim funciona. O bom é que não tem idade, né? Agora, você tem que ser bom em tudo. Bom, você vai ter audição de canto. A primeira de canto, sempre. Nunca vai começar com audição de interpretação. A primeira audição de qualquer musical é de canto. Você vai cantar um trecho de 16 compassos de uma música de musical, é 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí, se você passa no canto, você vai pra dança, você vai ter que dançar e talvez, eu acho que depois tenha de atuação, né? Nem sei se tem a de atuação. Você precisa fazer os 3? Precisa. Mas você precisa ser excelente em tudo? Não, ninguém é. Não. Então, assim, é difícil alguém que faz tudo. Bom, quem faz muito bem tudo é a Fabi Bang, mas é uma exceção. E também tem os níveis de personagens. Como são os personagens de um teatro musical? Tem o elenco principal, aí tem o elenco coadjuvantes, aí tem o ensemble. O que é um ensemble? Ensemble significa o coro. É uma galera que não tem um personagem fixo. Normalmente eles não têm nem nome, o personagem, mas eles cantam e eles dançam. Então, eles estão dançando e cantando o tempo todo, e às vezes eles dão uma falhinha ou outra. O ensemble, ele é o mais, assim, mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, porque é mais gente que tenta, né? Mas o ensemble é muito bom pra você começar. A maioria começa como um ensemble. Teatro musical paga bem, não é um negócio assim que paga pouco. Esses grandes, o ensemble ganha cerca de 4 mil por mês. O ensemble é o menorzinho, então imagina o protagonista quanto que ganha. Se for famoso, então ganha muito mais dinheiro. Mas não é fácil, né? Só que é um ramo assim que vale a pena, porque ele é muito abrangente. Ele é muito abrangente, ele é mais acessível do que televisão. Só que você tem que saber um pouco de tudo, né? Você tem que saber, tem que ter noção de dança, tem que ter noção de canto. Não precisa ser incrível, mas assim, é difícil furar a bolha, né? Isso que acontece. Mas, enfim, esse foi meu vídeo falando sobre teatro musical. Ah, tem o swing. O que é o swing no teatro musical? Swing é uma pessoa que vai saber ser todos os personagens. Aí, o que acontece? Se acontece alguma coisa com qualquer um, ele substitui. Então, o swing, ele vai ter que saber fala, tempo, tudo sobre todos os personagens, literalmente todos, e ele tá ali como reservinha. Normalmente ele tem um personagem ou ele é ensemble, mas qualquer coisa que acontece com alguém do elenco, ele vai lá e substitui. Também tem os protagonistas substitutos, tem vários musicais que acontecem isso, mas tem uns que não acontecem. O Wicked, eu acho que não tem substituta pra Glinda e pra Elphaba, eu acho que pras protagonistas não tem, mas pros outros tem. O Fantasma da Ópera teve, a Julia era substituta da Lina, e as duas eram muito boas, então é isso. Teatro musical é basicamente isso, mas você vai aprendendo cada vez mais assistindo programas. Tem muitos programas da Disney, tem o Coro da Disney, que ainda não estreou, o Coro do Disney Plus, que é sobre teatro musical. Tem um programa muito legal da TV Cultura, tinha na verdade, que eles faziam... era tipo um The Voice focado em teatro musical, que tem até hoje no canal da TV Cultura. Então, teatro musical, ele é isso. Vou falar aqui exemplos musicais famosos pra você procurar e saber do que eu tô falando. Mamma Mia é um filme, já virou espetáculo. Mean Girls, Meninas Malvadas, era um filme, virou um espetáculo. Tem na Broadway, tá tendo no Brasil agora. Ah, tem muito, gente. Tem muitos musicais do Chico Buarque. O Chico Buarque, ele é um dos maiores autores brasileiros de musicais. Ópera do Malandro, Gota d'Água, São Dele. Aí tem, né, os famosões da Broadway, que são esses que eu já falei.
tem alguns menores, né? Ah, e quais são as produtoras de musical? As mais famosas, o top 3 das produtoras, que são as empresas que produzem os espetáculos. A maior zona, qual que é? Time for Fun. A Time for Fun é a que faz os réplicas. É a que faz as peças que são idênticas da Broadway, que são no Teatro Renault. O que é no Teatro Renault, o que é réplica, não sai em turnê. Não vai para o Rio de Janeiro e não vai para lugar nenhum. Fica só em São Paulo, só no Renault. Depois nós temos a Ateliê de Cultura, que é o Miguel Falabella que manda lá. A Ateliê, ela é mais focada em musicais infantis, como N. N musical era infantil. Inclusive, uma famosa que fez N foi a Ingrid Guimarães. Ela fez a adulta. O Miguel Falabella era do elenco também e o restante era crianças. Então tem pessoas famosas. Rodrigo Lombardi já fez musical. Heriberto Leão tava em cartaz agora acho que no Funny Girl, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, o Heriberto Leão tava. Jonatas Faro, Igor Hickley, vários atores fazem musicais. A gente acaba nem ficando sabendo. Eu fico sabendo porque eu pesquiso, né? Mas tem gente que não imagina. Mas também fazem musicais. E a mais conhecida, e a que eu acho assim que é a mais queridinha, é a Miller Botelho, que é a produtora musical do Charles Miller e do Cláudio Botelho, que são, assim, 2 gênios do musical no Brasil. O Hair é da produtora deles. O Rock in Rio musical, que tava lá no Rio, também é da produtora deles. Noviça Rebelde, que tava tendo no passado, também é da produtora deles. Mamma Mia é da produtora deles. Então, eles são os que mais fazem. E a Miller Botelho, ela é mais acessível. Eles torcem para que você passe, eles fazem open call também. Eles podem mudar o tom da música para que a pessoa consiga cantar, porque quando é réplica não muda nem o tom. Não pode. Se você não alcança o tom da nota que a atriz lá de Nova York alcança, você não entra. Então, réplica, assim, é algo meio desumano, porque é literalmente perfeito, né? Que é uma cópia. Então, já aconteceu da Cláudia Raia ter que pagar uma licença para poder mudar uma nota de uma música porque ela não conseguia cantar. Então, isso é verdade. Então, isso acontece. A Miller Botelho, ela tem, assim, é mais fácil você entrar e é mais legal. Eu acho bem legal a Miller Botelho. Eles dão workshops no Brasil. Tô doida pra que eles abram workshops de novo pra eu tentar fazer algum. E são as principais produtoras. Existem outras, existe a Dagnus, existe a Barhood, existe a 7.8, que são menos conhecidas, mas também são muito boas. E você tá fazendo arte, você tá trabalhando do mesmo jeito. Talvez não tenha tanta visibilidade, né? Não tem tanta fama, mas você tá no caminho ali e pode ser tão bom quanto. Então, pessoal, esse é o meu vídeo sobre o que é o teatro musical, quais são os seus tipos, como fazer parte. E no próximo vídeo, que eu já postei, é sobre como foi a minha audição, como foi a minha experiência numa audição de um musical profissional, numa open call do musical Hair, que também é um musical muito famoso mesmo. Pesquisem aí a história dele, já foi feito no Brasil, tem um filme super antigo, então foi algo bem legal que foi uma experiência muito bacana. É isso, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima.